Boa tarde, meu nome é Leonardo Andrade Costa Pereira, sou bolsista de iniciação científica pela Universidade Federal de Ouro Preto, orientado pelo professor e doutor Versiane Alves Leão e co-orientado pelo mestre Rodrigo Ferreira Gomes. Hoje vou apresentar aqui para vocês o projeto intitulado como Estudo da transformação mineralógica de um concentrado de spodumênio visando a extração de lítio. Ele foi desenvolvido com o apoio do Programa de Iniciação Científica PIBIT-CNPq. Aqui eu trouxe primeiro para apresentar os objetivos do nosso estudo. O objetivo geral do estudo foi investigar a fusão alcalina do spodumênio utilizando hidróxido de sódio, que a gente chama de NaOH, né, a fórmula química, como alternativa para otimizar a extração do lítio. Entre os objetivos específicos que estão dentro desse tema geral, avaliamos a influência das três variáveis que são mais importantes nos processos de extração de lítio deste mineral: a temperatura de reação, a proporção de reagente de spodumênio e hidróxido de sódio e o tempo de fusão. Além disso, também, a gente buscou caracterizar os resíduos sólidos e precipitados gerados após o processo de lixiviação, com o intuito de compreender e melhorar as transformações químicas que ocorrem durante a fusão. Então, esses foram os objetivos principais aqui da nossa pesquisa. Agora, falando desse gráfico que eu coloquei, essa é uma rota tradicional de extração de lítio do spodumênio. Ela se chama rota ácida. E aqui a gente pode ver que no primeiro passo dessa rota é a calcinação. Na calcinação, a gente tem temperaturas associadas a 1.100 graus até mais. Então, a gente visou nesse projeto diminuir essa temperatura. Aqui na metodologia, o trabalho foi realizado utilizando as amostras de spodumênio que foram caracterizadas física e quimicamente por ICP-IOS, que é a espectrometria de emissão óptica com plasma acoplado, e também por DRX, que mostrou as fases cristalinas do nosso objeto de estudo, que no caso aí a gente estava caracterizando a amostra. A seguir, a gente submeteu as amostras ao processo de fusão alcalina numa mufla e misturamos, colocamos o cadinho lá, né, com a mistura de spodumênio e hidróxido de sódio. Aí a gente foi variando as temperaturas de 400 a 550 graus Celsius com um passo de 50 graus. O tempo também de fusão na mufla foi ajustado de 30 minutos até 3 horas, então de 30 em 30 minutos. Então a gente fez experimentos com 30 minutos, 1 hora e meia, até dar 3 horas. Para observar os efeitos então do tempo, a gente fez isso. Após a fusão, a gente também realizou a lixiviação em água com um tempo fixo de 30 minutos e um RPM de 125. Aí agora, falando um pouco dos resultados que a gente obteve, com a relação à variação de temperatura, a gente conseguiu observar que a maior eficiência de extração de lítio, que foi cerca de 65,48%, ocorreu a 400 graus Celsius. Então, as temperaturas maiores, a gente conseguiu observar que a extração diminuiu, então não foi tão efetivo. Isso se deve ao fato, principalmente, que o hidróxido de sódio tem um ponto de fusão de 318 graus Celsius, sendo que a temperatura de 400 graus é ideal para promover a fusão completa e eficaz do composto, sem que ocorra, né, a perda da eficiência. E também nosso cadinho de níquel não permitiu a gente estudar acima de 500 graus, pois 550 graus, por conta que ele tem um ponto de fusão de 600. Aqui trazendo mais algumas coisas sobre o resultado, falando da influência, da proporção e do tempo. Quando a gente analisou a variação da proporção de hidróxido de sódio e spodumênio, a melhor eficiência foi observada com a proporção de 1:5, que a gente atingiu aí uma extração de lítio de 59,35%. Proporções menores que essas resultaram em menores taxas de extração, mas o aumento acima de 1:5 não trouxe ganhos significativos também. Então a gente teve que o melhor e mais ideal foi 1:5 de proporção. Além disso, testamos diferentes tempos de reação, variando de 30 minutos a 3 horas, igual eu tinha falado anteriormente, com um passo de 30 minutos, até chegar em 3 horas, o último teste, mantendo a proporção de 1:5 e a temperatura a 400 graus. Assim, observamos que o tempo ideal foi de 2 horas, quando a extração atingiu 66,31%.
Então, após esse período, a eficiência se estabilizou, sem melhorias consideráveis com tempos mais longos. Então, obtemos como conclusão aqui, a fusão alcalina do espodumênio com o hidróxido de sódio mostrou-se uma alternativa eficiente e viável para a extração de lítio, com a vantagem de reduzir custo operacional, porque exige temperaturas mais baixas durante a extração, e também reduzir o consumo energético, visando aí uma extração mais verde. O uso de temperaturas mais baixas, igual a 400 graus Celsius, e a otimização da proporção de reagentes permitem uma extração significativa, comparáveis a métodos tradicionais, mas com maior eficiência energética. Esse estudo tem grande importância diante da crescente demanda por lítio, especialmente para a produção de baterias de íon lítio, que são essenciais para a transição energética e o avanço da tecnologia de veículos elétricos, que tem cada vez mais crescido no país e no mundo. Portanto, assim, acreditamos que a rota de extração por fusão alcalina poderá contribuir significativamente para o desenvolvimento de métodos mais sustentáveis e econômicos na obtenção desse metal estratégico. Aqui agora eu gostaria de agradecer à Universidade Federal de Ouro Preto, representada pela Escola de Minas, e ao CNPq pelo financiamento concedido por meio do programa PIBIT. Também agradeço aos meus orientadores, professor doutor Versiane Alves Leão e o mestre Rodrigo Ferreira Gomes, pela orientação e apoio durante todo o processo de pesquisa, além de todos os colegas e colaboradores que contribuíram para o desenvolvimento deste trabalho. Obrigado.